Oi, irmãos. Vídeo 3, então. Então a gente já viu que o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, ele nos ajuda em tudo que a gente precisa. Ele intercede, ele consola, ele nos dá estratégia. Falando nisso, eu trabalho com costura, né? Eu lembro que eu já tinha que fazer um figurino de dança de uma roupa que aqui assim na cintura, ela ia um biquinho assim, sabe? Falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. E eu ia falar pro cliente que eu não consegui fazer. Mas na verdade eu não tinha nem tentado, gente, pura carne, entendeu? O que é carne? Minha carne não queria fazer, mas o Espírito Santo não deixou. Daí eu lembro que eu só falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei fazer, eu nunca fiz, não tenho nem ideia. Eu vi, gente, o Espírito Santo me deu a visão do negócio, tipo assim, eu não sei explicar, vai ser ruim agora, eu vou perder muito tempo, mas eu vi, tipo, a peça arrematada já, tipo, como, ele me mostrou como que eu ia ter que fazer. Eu falei, não, agora eu quero fazer só pra ver se vai dar certo. Porque eu adoro fazer isso com Deus. Falei lá, vê se é mesmo, sabe? Eu adoro. Daí eu fui e fiz. Gente, meu queixo caiu. Eu até comentei com a minha filha. Eu disse, Pamela, eu quero ver se é realmente isso que Deus mostrou. Daí eu só pareci com a peça costurada. Ficou lindo, maravilhoso. Eu fiquei tão feliz, gente. Não foi a primeira vez que Deus fez isso, sabe? Você vê que Ele sabe tudo, né? Eu falo, Senhor, o Senhor é o melhor costureiro dessa face da terra, me mostra. Eu sempre brinco assim, Deus mostra, gente. Outra coisa que eu achei um ar barato, agora há pouco tá tão frio e eu coloquei as roupas da cachorrinha pra lavar e ela não tinha onde deitar. Eu subi lá em cima ver se achava algum pedaço de moletom, alguma coisa pra ela poder deitar em cima. Daí não achei nada, daí quando tava passando, viu o cesto, gente, de onde a gente corta, daí os retalhos vai para um cesto, né? E geralmente a gente doa isso. E daí não veio ninguém doar, tava o cesto cheio ali, eu vi aquilo, eu tive uma visão, assim, de fazer uma caminha. Daí eu peguei um pedaço de tecido, na verdade já tava até ali do lado do tecido, ele tava fechado dos dois lados, então eu fechei embaixo, fiz uma costura embaixo, joguei dentro todos os retalhos, que eram muito retalho, e fechei em cima com a costura. Daí trouxe aqui pra baixo, eu coloquei espalhado o retalho e ela, nossa, ela veio, deitou e tá um ar barato, gente, nem acredita, a gente ia gastar comprando uma caminha. E você vê, eu nunca me toquei nisso antes, né? Você vê como é que Deus é um amor, Ele ajuda a gente em tudo mesmo. E o principal é o que eu tava falando antes, né? Ali em Romanos 8:9 teve escrito assim, ó, para os que vivem pelo Espírito, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, gente, o Espírito Santo, ele vai habitar naqueles que estão em Jesus. Lembra da florzinha que eu mostrei agora há pouco, né? Não se esqueçam, é como se a gente fosse árvores, 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 a árvore seca ela é recolhida e queimada, né? Isso Deus mostra pelo Espírito Santo de Jesus em Apocalipse, na ceifa e na vindima, né? Então tem que tomar cuidado. Lembra que eu falei no começo sobre aquele fogo que tem no coração, que é dado pelo Espírito de Deus? Quando eu sentia muito forte o Espírito Santo perto de mim, meu coração batia forte. Você já se apaixonou por alguém forte? E quando você vê aquela pessoa, o coração fica ali, parece que você vai ter um treco, treme todo o coração, as pernas, você fica, você não sabe o que fazer. Então, eu senti isso por Deus. Falei, meu Deus, o que amor é esse? Eu nunca senti isso por ninguém. Eu pedi pra ele, um dia eu tava chorando, e pedi pra Deus, nossa, como que pode acontecer isso? Se aumentar cada vez mais, não vou conseguir mais viver entre homens, porque é só o Senhor que me consola. E Deus se agrada a comunhão da gente com os outros, né? E eu disse para Deus, como que entrou esse amor no meu coração? E eu abri a Bíblia, Romanos 5:5. O amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, queridos, peçam para Deus encher o coração de vocês de amor, batizar naquele fogo ali que a gente falou, que é esse negócio que te leva a fazer as coisas que Deus manda, mas tudo pro bem, nada pro mal. Tudo tem que passar pela palavra dele. Se for algo contra o que a palavra de Deus diz, não vem de Deus. Cuidado com isso, vigia, porque o diabo também conhece a palavra e quis distorcer com Jesus e sempre faz isso. Tanto é que o próprio Espírito testifica o seguinte, 1 Timóteo 4:1. Ora, tá escrito assim, ora, o Espírito
afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, seguindo a espíritos enganadores, a ensinos de demônios pela boca de pessoas hipócritas que falam mentira e têm a mente cauterizada. Ele fala, não seja um participante com eles. Cuidado, gente, a gente já está vivendo apostasia, esse mundo está cada vez mais mundo e Deus está cada vez mais longe do mundo. Jesus mesmo fala, será que quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Por isso que vai ser só o remanescente que vai se salvar, né? Uma coisa que eu quero, assim, ressaltar, assim, em holofotes, gente, cuidado com essa história de eu não acredito no Espírito Santo, que isso já foi algo que aconteceu só na época. Não, porque a Bíblia diz que até que não seja consumado o século, ele estará com a gente, e que a gente vai ser transformado de glória em glória até a gente chegar no que é perfeito. Ele não veio ainda, então o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, não há sombra de variação neles, eles não mudam. Quem muda é nós. A gente não sabe usar a autoridade e o poder que ele nos deu por falta de fé. Gente, está escrito assim, ó, em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele têm que crer que ele existe. E se ele existe, a gente tem que saber que a palavra dele foi escrita por homens santos, né? E ela, inclusive a própria palavra que ela diz que ela é tão afiada como uma espada de 2 gumes, né? Que corta a ponto de dividir o espírito e a alma, né? Se veja bem, falando mais uma vez espírito. Então, cuidado, porque não crer no Espírito Santo é blasfêmia. Aconteceu isso com Jesus. Mateus 12, ele fala, né? Quando ele expulsava os demônios, os fariseus, eles falaram que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus falou assim, ó, ali, quer ver? Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado, porque foi para isso que ele veio, querido de Jesus, né? Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir. Jesus falou isso, hein, gente? Isso é muito grave. Cuidado você que acha que o Espírito Santo não opera isso que eu tô falando, porque você nunca vai provar disso, porque você não crê. Você automaticamente está separando você do Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem opera tudo em todos. Foi o que a gente viu nos dons. É ele que capacita, é ele que veio sobre Jesus, é ele que veio sobre as pessoas que foram usadas, né? Marcos 16 que a gente leu antes também diz assim, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. João 3,33 diz assim, ó, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna, todavia o que não crê, que se mantém rebelde ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Cuidado, hein, gente? O Espírito Santo também nos ensina. Lembra que eu falei antes, quando Deus me deu a visão do Espírito Santo, que enquanto eu dormia ele ensinava? Sabe que, assim, uma vez eu tava dormindo e aconteceu uma coisa muito forte. Foi no começo da minha caminhada. Eu lembro que me deu um sono tão grande, era um domingo de tarde, eu não costumo dormir de tarde. E foi 15 minutos de sono, só o tempo de dormir. Então tá aqui em Jó 33:15, Deus diz isso, que ele coloca a gente num estado de sono profundo para falar com a gente. Principalmente para mostrar um caminho mau. Só que foi diferente. Eu lembro que alguém falou bem assim, ó. Pelo poder da oração sou ungido por Deus. Daí alguém falou para mim assim, repita. Aí eu falei dormindo. Tipo no meu sonho. Só que eu não vi nada, eu só ouvi. Daí ele falou assim, agora repita em voz alta. Daí eu repeti em voz alta dormindo. Pelo poder da oração sou ungido por Deus. Aí eu ouvi minha voz e acordei. Quando eu acordei, o Espírito de Deus falou assim, leia Tessalonicenses. Aí eu fui abrir a Bíblia, já abriu na página. Só que a monta aqui, a burra, pegou e foi ler o final de Colossenses, que fala que
toda palavra da gente seja temperada com sal para saber aproveitar cada oportunidade e falar com cada um, né? E eu só fui ler isso que Deus falou esse ano. Isso faz 4 anos, gente. Desde o início, Deus anunciou qual era o ministério comigo e eu não tinha entendido. Eu creio que não era para mim entender antes, porque se tivesse entendido antes não ia fazer muito sentido para mim. Foi na hora exata onde Deus abriu meus olhos. E aí eu tive uma revelação sobre a fronte de Deus, já vou contar o selamento. Então ele nos ensina. Se eu contar isso para vocês, tá, contei. Acreditou? Entendeu? Não? Pois é. Então isso é natural, porque a Bíblia diz ali, ó, que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 2,13, que ele não falava com palavras de sabedoria humana, mas falava palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, comparando coisas espirituais com as espirituais. Daí ele fala assim, ó, que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucuras e nem pode entender, porque elas se compreendem espiritualmente. Mas ele mesmo compreende todas as coisas e não é compreendido por ninguém. 2 Pedro 1:20 também fala assim, ó, nenhuma profecia das escrituras se origina da interpretação pessoal, porque a profecia nunca foi produzida pela vontade do homem, mas os homens falaram da parte de Deus conforme eram movidos pelo Espírito Santo. 1 João 2,27, isso aqui Deus me deu essa unção, e é Ele que me ensina, não tem ninguém vindo na minha casa me ensinar, eu também não participo de nenhum grupo de estudo e não faço teologia, pelo contrário, quando eu comecei a caminhar com Deus e quis fazer teologia, Deus me mandou sair, Ele disse que Ele ia me ensinar, e está escrito assim, ó, 1 João 2,27, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Então, tá vendo? Deus sempre vai ensinar a gente, porque Ele quer dar a revelação da palavra dele, só que a gente tem que ser humilde e ver que quando a gente entendeu uma coisa errada e Deus nos mostra que é certo, às vezes Ele pode ser até uma pessoa para mostrar para você, a gente tem que ser humilde e aceitar que é para o nosso bem, para a gente crescer na revelação da palavra de Deus, a fim de ajudar o outro, né? A fim de mostrar o caminho certo que Deus nos deixou escrito. Então a gente tem que ser humilde, né, e aceitar essa correção que vem do próprio Deus, né? O Espírito Santo também nos chama para sermos testemunha dele. Atos 1:8 está escrito assim, ó, mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Por quê? Porque ele vai fazer você, ele vai te dar experiências no sobrenatural dele e você vai... Irmãos, desculpa que eu não percebi, terminou minha bateria e o vídeo acabou do nada. Então, como eu falei, ele chama a gente para ser testemunha, que nem o que eu tô fazendo aqui, eu tô sendo uma testemunha das obras que o Espírito Santo tem feito. Até me lembrei de uma coisa, quando eu recebi meu batismo com o Espírito Santo, eu lembro que Deus tinha me falado antes do batismo em águas, que depois do batismo em águas eu seria batizada no Espírito Santo. E depois que eu recebi o batismo em águas, que isso foi em dezembro, eu achei que já ia ser batizada e não vinha o batismo e eu comecei a achar que tinha algo errado em mim, tipo, tô com defeito de fábrica. Brincadeira. Mas eu via as pessoas sendo usadas por Deus e falavam em outras línguas e eu achava aquilo lindo e eu tentava falar e não saía nada da boca. Então eu comecei a achar que era comigo mesmo, eu não me entendia ainda que era Deus que ia fazer, não eu só precisava me santificar e buscar a face de Deus, e claro, andar na palavra dele. E daí eu lembro que eu, assim, fiquei muito triste, eu orava muito por isso, eu chorava, até que um dia eu acordei de madrugada, eu tava olhando assim pro teto, e eu falei no meu pensamento, eu disse, meu Deus, como que isso vai acontecer? E o meu filho, que ele dormia ainda comigo, ele respondeu, o que você quer vem só pela oração.
Nossa, aquilo pra mim foi, assim, eu fiquei com medo, eu não sabia quem falou pela boca dele. A única coisa que eu tinha certeza que não tinha como ele responder algo que estava no meu pensamento sem ser pelo poder de Deus. Daí Deus mesmo providenciou para que eu recebesse meu batismo no Espírito Santo numa igreja, não vou falar nome, um pregador que tinha vindo de fora naquele dia. Eu não ia nessa igreja nesse dia, o Espírito Santo me levou lá e ele era usado em oração para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu já tinha entendido tudo. Resumindo, ele orou sobre mim, na hora eu fiquei muito nervosa, parecia que eu estava bloqueando o batismo com o Espírito Santo. Daí quando ele tirou a mão sobre a minha cabeça e foi pra lá, eu comecei a falar em outra língua. Porque eu tinha medo de ficar pulando e fazendo fiasco, e eu nem vou falar fiasco, tá? Já falei. Mas tem muita gente que manifesta muito, não que esse fogo não venha de Deus, porque eu também já provei disso, e eu achava que era exagero das pessoas. Tem pessoas que eu não creio que venha de Deus, certas manifestações, mas o Espírito Santo, ele provoca em nós reações que o corpo manifesta, acaba manifestando. E eu tinha medo de acontecer isso, né? Então, não, foi bem tranquilinho, só eu vi que eu tava falando em outra língua e foi muito, muito, assim, nunca vou esquecer, foi muito lindo. Bom, mas prosseguindo. Esse dom não se compra, tá, gente? Eu separei aqui um ato pra tá lendo com vocês, que tá ali em Atos, capítulo 8, do versículo 9 até o 23. Eu não vou ler tudo porque vai ficar muito longo, mas eu vou contar para vocês. Fala de Simão o mágico. Ele ficava ali na região da Samaria e ele iludia muito o povo com as suas mágicas. Aí Felipe estava pregando ali, né, evangelizando. E daí, como o apóstolo Pedro e João ficaram sabendo que os gentios estavam recebendo a palavra ali na região da Samaria, que eles tinham contenda com o povo de Jerusalém, eles subiram até lá. E daí, com a imposição de mãos, as pessoas iam recebendo o Espírito Santo e falando em outra língua. Então, esse mágico, ele viu e ofereceu dinheiro para eles. Falaram, não, eu também quero isso, eu também quero pôr a mão e orar para que o Espírito Santo venha sobre as pessoas. E olha o que eu quero ler só isso. Está no versículo 19. O teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Pedro falou para ele, né? Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Olha só, né? Daí Simão pediu para eles orarem para Deus, para não vir os castigos que eles tinham falado, né? Outro mágico também, mas aí foi o apóstolo Paulo que repreendeu ele em poder do Espírito, tá em Atos 13, Elimas o mágico, e ainda foi mais, ó, porque o Espírito Santo mesmo disse que era para separar Barnabé e Saulo, que é Paulo, né? Teve o nome trocado, para a obra que o Espírito Santo precisava, né? E eles foram para determinada região e lá eles viram um homem chamado Bar Jesus, o nome dele era Elimas. Aí ele estava tentando distorcer o que um homem chamado Sérgio Paulo tinha ouvido do Espírito de Deus. Da própria palavra onde ele estava recebendo de Deus. E aí Saulo, também chamado Paulo, isso está no versículo 9 de Atos 13, diz assim, ó: cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Porque esse mágico aí, esse Elimas, ele estava, como eu falei, estava tentando colocar os ensinamentos dele em cima dos que ele tinha recebido de Jesus. Daí ele fala assim: pois agora eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego e não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o ajudasse para guiar onde ele ia, né? Então o procônsul, vendo o que sucedera, que é esse Sérgio Paulo, né? Ele creu e ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, né?
Então, algumas pessoas que foram cheias do Espírito Santo, a gente já citou bastante passagem, mas que eu quero citar agora, a primeira de todas é Jesus, né? Jesus, ele já foi pré-anunciado desde o início, desde lá em Gênesis, né? Desde a criação do mundo, ele estava presente em tudo. Então, Isaías 11 fala assim, ó: do tronco de Jessé sairá o rebento, e as suas raízes um renovo, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Daí em Apocalipse 22:16, ele mesmo diz: eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E ele ainda fala: vinde, recebam dessa água de graça, né? Que é o que a gente falou no início do vídeo 1. Daí Lucas 1:26 fala sobre Maria. Lembra que Maria, daí, mãe de Jesus, ela não tinha coabitado com ninguém ainda, ela não tinha, né, tido relação com José ainda. Então ela mesma disse: mas como que vai suceder isso se eu não tive relação com nenhum homem? E o anjo Gabriel disse para ela assim, ó, quer ver, tá no Lucas 1:31. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem se chamarás pelo nome de Jesus. Ele será grande e será chamado de Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Que isso vai se cumprindo, né, quando ele voltar. E aí ela disse assim, ó: mas como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, respondeu o anjo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá em sua sombra, e por isso também esse ente santo, que é Jesus, né, que há de nascer, será chamado Filho de Deus. Tá vendo? Como que alguém vai ter um filho sem, né, entrar o embrião, né? Assim, ser feita toda a concepção, né? Então, veja só o poder de Deus, pelo Espírito Santo. Outro homem que foi cheio do Espírito Santo foi Simeão. Quando Jesus nasceu e foi levado ao templo para ser consagrado, ele foi circuncidado, tudo conforme a lei mostrava, ele recebeu mesmo pela instrução do Espírito Santo que ele não morreria sem os olhos dele ver o Salvador. Isso está falando no Lucas 2:25, tá? Daí ele mesmo fala assim, ó, ele dá uma profecia de Jesus no versículo 32. Lucas 2:32. Luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirado com o que ele dizia, né? Maria e José. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos. Olha só que forte isso, gente. Em Israel, para ser alvo de contradição, e não é? Olha o Espírito Santo anunciando que já seria, hein? Quando ele era criança, ainda bebezinho. Também uma espada transpassará sua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações pelo Espírito Santo. É a palavra que vai mostrar quem você é em Deus, quem você é em Jesus, se você está nele ou não, porque você diz estar nele, você tem que andar como ele andou, né? Marcos 1:10 também fala assim, ó: logo ao sair da água viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida dos céus a voz: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias tentado por Satanás e com as feras, mas os anjos o serviam, né?